Vamos aguardar as pessoas entrarem. Vamos ver quem vai ser o primeiro a entrar. Hoje vamos estar aqui para trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. E o tema da palavra hoje é confiança na proteção divina. Então vamos ver quem vai entrar. Vamos aguardando aqui. E já vamos falando que o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha, já entrou a primeira pessoa. Quem é que está aí? Ah, Socorro Souza. Oi, Socorro, tudo bem? Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui ao vivo para trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Amém? Porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Que nós possamos confiar na graça de Deus, na graciosa graça de Deus, porque a graça de Deus é quem nos basta, nos sustenta, nos anima em meio a toda essa adversidade, né? Glória a Deus, socorro. Deus é o nosso socorro bem presente, né? Na hora da adversidade, na hora das lutas, das dificuldades. Deus vem como socorro, como Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos guarda. A palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso, daquele que era, que é e que sempre há de ser na nossa vida. Amém? Nós temos que confiar nessa graça. Bem, chegou mais uma aí, mais uma pessoa querida. Quem é que chegou também aí? Agora somos 3 comigo, para ouvirmos essa palavra tão gloriosa de Deus nesses momentos de aflição. Entrou mais outra pessoa querida. Nesses momentos de aflição, nós temos um esconderijo da parte de Deus, né? Nós temos um esconderijo da parte de Deus. Chegando gente aí, para nós começarmos. Oi, Magali, saudade de você. Agora a gente só se vê e só se fala online, né? No Face. Vamos já iniciar. Eu quero que você saiba que o Senhor é um socorro bem presente nas nossas aflições, né? O Senhor, Ele vem sobre mim, sobre você, como um escudo protetor, um Deus protetor, que nos protege, que nos livra do mal, que nos anima em meio à jornada, que nos anima em meio às adversidades, né? E nós vamos hoje ler lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 26. Você pode abrir lá, se você quiser, aí eu espero um pouquinho. Você abre lá no profeta Isaías, no capítulo 26. Oi, Valdineia! Tudo bem? Cadê a Doraci? A igreja está sentindo aqui falta dela. O templo, né? Mas nós estamos no templo, no tempo de estarmos fora do templo. Mas mesmo assim, continuamos sendo o templo de Deus. Nós somos igreja.
né? Estamos fora do templo, sem cultuar no templo físico aqui de concreto, mas somos o templo, morada do Altíssimo, e Ele está conosco, e como igreja a gente está viva diante de Deus. Amém? Isaías capítulo 26, versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: cântico de confiança na proteção divina. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muro e baluarte. Abre-vos as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. A nação justa que guarda a fidelidade. Aí no 3 diz assim: tu, Senhor, conservará em perfeita paz. O propósito é firme, porque Ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, Andréia Bezerra? O Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna na nossa vida. E essa palavra que está aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 26, ele fala de um cântico de confiança na proteção divina. Né? É entoarmos um cântico ao nosso Deus, sabendo que a nossa proteção vem dele, que ele é o nosso socorro, né? Que ele é a nossa alegria, que ele é a nossa salvação, que ele é o nosso Deus forte. E em meio a toda essa guerra que nós estamos vivendo, em meio às adversidades, em meio ao desajuste financeiro, em meio aos problemas de saúde, em meio às pandemias, em meio a toda a adversidade que o mundo inteiro vive hoje, nós temos confiança em Deus. E com confiança no nosso Deus, nós vamos cantar ao nosso Deus um cântico de confiança na proteção divina. A palavra de Deus diz, lá no livro de Salmos, no capítulo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Né? Se nós habitamos no esconderijo de Deus, se nós Deus, habitando em Deus, nós descansaremos à sua sombra. Em meio a tudo isso que vivemos, Ele nos dá o entendimento e a confiança de descansarmos nele, de esperarmos nele, de sabermos que não é o fim, de sabermos que Ele está ali. Ele está com o seu olhar atento sobre nós. O olhar de Deus está atento sobre mim e você. E que mesmo com o coração cheio de temor e tremor, temores por dentro e tremores por fora, nós temos que ter a plena confiança que Deus é o nosso socorro. Viu, Vanessa? Deus é o nosso socorro. E Ele é o nosso socorro em toda e qualquer situação. Deus, Ele não se ausenta em meio às adversidades. Deus, Ele não vira as costas em meio à adversidade. Deus, Ele não deixa de existir em meio às adversidades. Mas a sua palavra diz que Ele é o mesmo, lá em Hebreus 8, que Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente, Deus. Ele diz, olha, eu sou o mesmo, ontem, hoje e continuarei sendo e eu serei eternamente. Ele diz, eu serei eternamente, Deus.
independente do que estamos vivendo, independente do temor que está ali espalhado, do temor que está abatendo o coração das pessoas, que está mexendo com as estruturas humanas, com a sabedoria humana, com o sentimento humano, que está mexendo com o sistema financeiro, da saúde, de todos os níveis. Mas Deus, Ele nos mantém firme. Ele nos mantém firme. Ele nos sustenta. Ele não deixa que os meus pés e os teus pés, que os meus pés e os teus pés venham vacilar. Ele diz que o sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá nos tirar a paz. Nada poderá nos abater. Nós podemos até ficar tristes. Nós podemos até ficarmos abatidos. Mas nunca em desespero. Nunca. O Senhor diz não em desespero. Que não ficaremos em desespero. Que não seremos destruídos. De forma nenhuma. Ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. E esse capítulo 26, ele vem para nos falar da confiança, um cântico de confiança na proteção divina. A gente sempre costuma dizer que é fácil adorar a Deus quando tudo está bem. É fácil entoar um cântico a Deus quando tudo está mil. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, sim, é o momento de adorarmos a Deus. Nós podemos ver vários exemplos. O exemplo de Jó, que estava em uma adversidade, que perdeu tudo que tinha, que veio ali aquele terremoto, veio todo na vida dele, e ele continuou servindo a Deus e adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando o nome de Deus em meio à adversidade. Então é muito fácil nós entoarmos um cântico ao nosso Deus quando tudo está bem, quando a nossa vida emocional, espiritual está bem, quando a nossa vida conjugal está bem, quando a nossa vida familiar está bem, quando a nossa vida financeira está bem, quando tudo está bem, a gente amanhece o dia assoviando, cantando, se alegrando. Mas quando as coisas não estão bem, muitas vezes nós só choramos e lamentamos. Há um momento de chorar, um momento de sorrir. Mas Deus nos ensina que nós temos que, em meio a tudo isso, termos um cântico de confiança ao nosso Deus. É como aquele louvor que está sendo aí em todas as redes sociais, sendo cantada, as pessoas na rua buscando Deus, dizendo porque Ele vive, posso crer no amanhã. E é isso que é um cântico de confiança a Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei, sim, eu sei que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor que vivo está. E se Ele está vivo, nada está passando despercebido diante dele. Nada está passando
sem que ele saiba, sem que nada passa oculto aos olhos do nosso Deus. Em tudo, socorro, ele é Deus. Em tudo, Vicente, ele é Deus. Então, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe pôs a salvação por muro e baluarte. Nós somos Israel espiritual. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos nação. Somos trago para junto de Deus. Antes nós éramos uma nação rejeitada, mas nós fomos reconciliados em Deus, em Cristo Jesus. Hoje nós podemos cantar um cântico ao nosso Deus. Hoje nós podemos louvar um cântico ao Senhor. Nós podemos cantar ao nosso Deus. Nós podemos exaltar o nome do nosso Deus. E quando ele diz que é uma cidade forte, ele está falando de uma cidade espiritual, de uma Jerusalém espiritual e eterna, que não foi feita por mãos humanas. Não foi um engenheiro, não foi um arquiteto que desenhou e que solidificou essa cidade, mas foi o próprio Deus, através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, foi edificado por ele, foi construído por ele. Nós somos nação santa, nós somos raça eleita, cidade santa, construída não por humanas, mas por mãos de Deus, pelas mãos de Deus, do Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso. Então eu e você, nós somos uma nação santa, nós somos um povo santo, propriedade exclusiva do Deus vivo, adquirida para si, para a sua glória. E aí, em meio a isso, ele vem e nos abre uma porta para que nós venhamos entrar, uma nação justa, que guarda a fidelidade de Deus. Foi nos aberta uma porta que homem nenhum fecha, que homem nenhum abre, mas só o próprio Deus através de Cristo Jesus. Então nós entramos pela porta e estamos guardados, protegidos por Deus. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Não temas, ele disse para Josué, quando se encontrou naquela situação de estar ali assumindo o lugar que era de Moisés, de estar ali conduzindo a nação. Ele se sentiu atemorizado, porque havia disputas, havia guerras, havia situações, porque ele via tudo que Moisés enfrentava ali no deserto com aquele povo. E o seu coração sentia temoroso. Mas Deus vem e diz para ele: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo pela destra da minha justiça. Eu te ajudo pela destra da minha justiça. Oi, Nacílio. Tudo bom? Meu primo, tá aí no Acre? É isso, né? Andréia Bezerra, Rodrigo Oruê. Deus abençoe, Rodrigo, você, sua família. Que a mão de Deus esteja sobre a sua casa, esteja guardando a sua família, guardando você em meio a toda essa pandemia. Você tenha a cobertura e a proteção de Deus, você e sua casa. Todos vocês que estão assistindo, tenha sobre a sua vida a cobertura de Deus, né? Então, Deus nos abriu uma porta para que a nação justa entre.
nação justa porque foi justificado em Cristo Jesus. Foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. É isso que nos faz justo. Não são os nossos atos de justiça, não são as nossas obras de caridade, não são aquela bondade que a gente faz para alguém. Não é dessa justiça que ele está falando, não é essa justiça, mas ele diz que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando eu criei com o meu coração, quando eu falei com a minha boca, Jesus é o Senhor. Você foi justificado por Deus em Cristo Jesus. Então você tornou a ser uma nação santa, propriedade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, mas real, o Deus que está contigo, o Deus que anda contigo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, invisível, mas real. Ele te fez em Cristo Jesus uma nação santa. E como nação santa, entrou no reino de Deus. Né? E essa nação justa são os fiéis, que ao se converterem, formaram uma nação, uma nova nação, um novo Israel de Deus, um Israel espiritual, os irmãos em Cristo Jesus. E essa justiça, ela não vem, essa justiça, ela vem do Cristo Jesus que nos justificou. Em 3:23 fala disso. Que foi o Senhor Jesus que nos justificou, que justificou você. Que nos justificou para que nós possamos ser justificados. E agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa pagar nenhum preço. Você não precisa fazer promessa, fazer sacrifício. Você não precisa subir escadarias, carregar balde de água na cabeça. Você não precisa fazer isso e aquilo que está envolvido com indulgências humanas. Mas você tem o ato de fé, de crer com seu coração. É só isso que ele pede de mim, de você. Fé. E a fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos. É a certeza daquilo que a gente espera. A fé, ela faz o invisível se tornar concreto, se tornar real na nossa vida. Se tornar real na nossa vida. Ele não quer nenhum tipo de sacrifício seu. Ele não quer que você mate um boi, que mate um carneiro. Ele não quer que você faça sacrifícios, ofertas, porque ofertas de manjares ele não quer. Ele não quer isso. Ele simplesmente deseja que você crê. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir essa porta, eu entrarei, sei contigo e tu comigo. Ele bate, ele não arromba a porta. Mas ele bate e aguarda você abrir gentilmente, e ele entrará gentilmente. E nesse entrar, ele não vai te obrigar a nada, ele não vai colocar um jugo desigual sobre você, ele não vai te oprimir, ele não vai te alienar, ele não vai tornar você alienado, ele não vai fazer nada que você não queira, que você não acredite. Mas ele simplesmente vai bater, você vai abrir, ele vai entrar, ele vai sentar na tua mesa, vai ceiar contigo, ele vai ouvir a sua oração, a sua conversa, o seu diálogo, ele vai ouvir a sua conversa. E ele vai estar ali com você, se você quiser, se você abrir a porta. Ele entra, e ele senta, e ele ouve, gentilmente,
as suas orações, as suas dores, as suas lágrimas. E Ele é aquele que pode te dar uma coroa ao invés de cinza, vestes de louvores ao invés de um espírito angustiado. Ele vem e tira a angústia que está no nosso coração, e tira a tristeza que está em nosso coração, e tira a dor que está no nosso coração, que tira a depressão, nos tira da depressão, do vale da sombra da morte. É Ele que vem e me tira desse lugar, que tira você desse lugar de angústia, de tristeza. Quantas vezes Ele me tirou do vale da sombra da morte? A humanidade está no vale da sombra da morte, mas o Salmo diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que ainda que eu ande, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está. Por isso Ele diz para mim, para você, que nós, nesse momento, devemos entoar um cântico de confiança ao Senhor. Porque Ele vem e nos dá uma coroa ao invés de cinza. Era desespero, era angústia, era dor, era sofrimento, era rejeição, era doença. Muitas vezes você está andando, você está comendo, você está conversando com as pessoas, mas você está doente, a tua alma está triste, abatida, o teu físico está doente. Há uma angústia ali dentro de você. Mas Ele diz que Ele vem e nos dá vestes de louvores, ao invés de espírito angustiado, Ele nos dá um cântico de confiança ao nosso Deus. Por isso nós podemos cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Teu varão e o teu cajado me consolam. Para uma mesa perante mim, perante você, na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e estaremos na casa do Senhor para todo sempre. Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Então a angústia que muitas vezes nos abate, Elaine Pacheco, a tristeza, a decepção que muitas vezes nos abate, Ele vem e tira de dentro de mim e de você toda aquela dor, toda aquela tristeza e nos dá um cântico novo. Ainda que a gente esteja em meio a tantas situações adversas, nós podemos cantar com propriedade esse louvor tão antigo, tão real, que é cantado por diversas línguas, diversos países. Nós podemos ver cantando hoje, entoando esse cântico de confiança ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Porque nós sabemos que o nosso Deus cuida de nós. Cuida de mim, cuida de você. No versículo 3 ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem é, me diga, quem é que consegue, qual é o ser humano que consegue transferir essa paz, passar essa paz para mim e para você nesses dias de hoje? Nem o maior especialista da medicina hoje consegue passar no momento essa paz.
Ninguém consegue passar essa paz. Mas a palavra de Deus diz que Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia, espera no Senhor. Ele diz: espera no Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é uma rocha eterna. Uma rocha eterna aonde eu e você estamos firmados, ainda que o mundo inteiro se abale. Ainda que o mundo inteiro estremeça. 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Serei atingido. Somente com os meus olhos verei, contemplarei a derrota dos nossos inimigos. Hoje, o inimigo é o inimigo de todos nós juntos. Nós juntos. É o meu inimigo. É o teu inimigo. É o inimigo de todas as raças, todos os povos. Que é um vírus. Mas a palavra de Deus diz que nós veremos a recompensa dos nossos inimigos. Que nós poderemos ver o triunfo de Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Mas virá pela misericórdia de Deus, virá sobre nós, virá sobre a nossa nação, virá sobre as nações que buscam ao Senhor. É momento de buscar ao Senhor. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz que Deus não está longe, está perto de todos aqueles que têm o coração abatido na sua presença. Ele está perto de todos aqueles que invocam o Senhor só de longe. Ele não está com o braço encolhido para que ele não possa ajudar. Ele é Deus em todas as extremidades da terra. Ele é Deus no céu, Ele é Deus na terra, nos mares, nos confins do mar, no mundo, nos mundos. Ele é Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor. Então Ele diz: invocai-me. Invoque enquanto se pode achar. Enquanto Ele está perto. Porque essa graça, essa porta da graça que Ele nos abriu está aberta hoje. Mas um dia ela vai se fechar. Eu não sei mexer muito bem com isso e fica entrando e saindo, aí entra um monte de comercial. Mas eu quero dizer para você que essa porta da graça ela está aberta. Não é só para uma pessoa ou para um tipo de pessoa ou só para uma classe de pessoa, mas é para todos. Porque ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo dos seus inimigos. E quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos dos nossos inimigos. Nós estamos sendo sacudidos, a nação, o mundo está sendo sacudido. Para que nós venhamos prestar mais atenção no que nós estamos fazendo. Não é só o ímpio, ou o crente, ou o descrente, é todos estão incluídos nisso. Todos estão incluídos. Ele diz: buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Busca o Senhor, porque ainda se pode achar. Invoca o Senhor, porque Ele ainda está perto. A porta da graça ainda não foi fechada. Há momento de buscarmos o Senhor com o nosso coração. Não precisamos fazer oração bonita, não precisamos de um discurso bonito, não precisamos de uma retórica perfeita, não precisamos ser bacharel em teologia, não precisamos ter mestrado em nenhuma área da ciência, precisamos simplesmente buscar o Senhor de todo o nosso coração. É só isso que Ele pede de mim e de você. Buscai o Senhor de todo o coração. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Ele diz que Ele conservará em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Ele diz, eu, Senhor, é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, de vida e não de morte, para te dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? Qual é o propósito do teu coração? Talvez você pense assim, eu tenho esse propósito já faz tanto tempo, que eu estou esperando. Ele diz lá em Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Talvez não esteja lá de Mateus 7,7, mas é exatamente isso que ele quer dizer. Pois todo que bate, abre-se-lhe-á, todo que busca, encontrará, todo que pede, receberá. E aí ele ainda diz, se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àquele que pedir, juntamente com ele todas as coisas. Eu costumo sempre dizer, quando um filho, ele pede, vamos dizer, um celular do pai, da mãe, a gente sempre procura dar o melhor para os nossos filhos. Se ele pede algo, a gente sempre procura dar o melhor. Temos aqui uma maldade. Sentimos raiva, sentimos ódio, às vezes queremos nos vingar. Mas quando os nossos filhos nos pedem algo, nós, se pudéssemos, daria tudo para eles. Se somos ruins, queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus, o Pai Celestial, não nos dará o que nós pedimos, o que nós queremos. Ele diz que Ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele, porque confia nele. Abraão, Moisés, muitos heróis da fé, eles viveram para ver a promessa se cumprir na vida deles. Moisés, ele viveu para ver a terra prometida e para ver o povo de Deus entrando na terra prometida. Abraão viveu para ver Isaac nascer, filho da promessa. Ana viveu para ver Samuel nascer, filho dos seus sonhos. Então, você vai viver para ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Você vai viver para ver a promessa de Deus se cumprir em você, se cumprir na sua vida, na sua família. Porque eu digo sempre isso. Pois essa palavra já é assim, a minha cara. Porque eu digo sempre assim, Deus
é extremamente fiel e nunca nos deixará só. Deus é extremamente fiel. E Ele nunca nos deixará. Ele nunca nos abandonará. Ele nunca virará as costas para mim e para você. Ele sempre estará ali para nos resgatar, para nos restaurar, para nos livrar, para nos libertar, para abrir os nossos olhos, para abrir o nosso entendimento, para desimpedir os nossos ouvidos, para mudar a nossa história. Ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia nele, confia no Senhor. E os judeus, eles nessa palavra, aqui tu conservarás em perfeita paz a mente que se firma em ti, porque confia em ti. A palavra mente ou propósito desenvolve-se de uma palavra raiz que é formar, moldar, imprimir diretrizes. É a palavra-chave da parábola do oleiro, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 11. Não, é Jeremias 18, 1 a 10. Que mostra que Deus tem o direito de moldar as nações, pessoas, e que se esta não vive à altura da sua vocação, Deus lhe pode lançar mão de outra matéria-prima, rejeitando aqueles que não esperam aceitar as promessas divinas. Se a nossa personalidade e nossas diretrizes se voltam para Deus, nós temos a presente e eterna paz com Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1, 10 em diante, ele fala que ele foi até a casa do oleiro, ele desceu até a casa que o oleiro estava com as suas mãos na roda ali, moldando o barro, e de repente aquele vaso se quebrou na mão dele. E aí Deus vai e perguntou para Jeremias se ele podia ainda fazer alguma coisa daquele vaso que foi quebrado. E aí ele vai e diz que o Senhor sabe, e aí diz que aquele oleiro pegou aquele vaso e moldou novamente. Então, a única pessoa, o único poder que tem o direito de pegar as nações, de moldar as pessoas, é Deus. E Deus, nesse momento, eu acredito que Ele está fazendo exatamente isso, como o oleiro santo. Ele está pegando as nações e está moldando. Não importa se é um vírus criado em laboratório, se veio de um animal, de um inseto, não importa da onde veio, mas Deus transforma maldição em bênção. Ele está pegando ali as nações, os povos, e moldando os povos, moldando as nações, porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele não vai parar para pedir permissão de ninguém para Ele agir. Ele não vai parar e pedir permissão do presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, da China, de nenhum. Porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, mas
Alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é aquele que era, que é e que sempre há de ser, e na sua mão tem todo o poder. E é ele, esse oleiro, que toma as nações, os povos, e quebra, e molda, e reconstrói, porque ele é especialista em reconstruir, ele é especialista em recomeço, ele é especialista em trabalhar as nações, os povos, as raças e as línguas. Ele é Senhor, e é exatamente isso que ele está fazendo hoje com todos nós, comigo e com você. Aonde um vírus invisível, minúsculo, vem e toma as nações, as pessoas, e nos coloca no devido lugar, do centro da vontade de Deus, da vontade permissiva de Deus. Ele não precisa pedir licença para ninguém para fazer isso, porque ele é Senhor. Ele não precisa pedir licença de homem nenhum. Ele é soberano. Ele não precisa escrever um memorando para as nações humano, porque já está aqui a nossa carta, que é a sua palavra de Gênesis e Apocalipse. Está escrito aqui. Ele diz: aquele que quer sabedoria, peça do alto, do Pai das luzes, que ele dá sem restrição a ninguém. Deliberadamente ele dá. Sabedoria, ela não é humana, ela não é terrena, ela não é animal, ela é espiritual. E por isso que você sempre vai ver lá no livro de Apocalipse, nas cartas, ele dizendo, o Espírito dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, as igrejas. A igreja da Ásia, a igreja de Tiatira, de Laodiceia, né? Aquele que tem ouvido, ouça. Muitas vezes nós não ouvimos, porque muitas coisas nós escutamos e não paramos para ouvir. Mas há momento que nós escutamos e paramos para ouvir e colocarmos em prática. E por isso ele diz: aquele que tem espírito, pare aí. Aquele que tem ouvido, pare aí. E ouça o que o Espírito de Deus está falando à sua igreja viva, ao seu corpo, no mundo inteiro. Ele não está falando só com o Brasil, ele não está falando só com a Argentina, ele não está falando só para a Índia, ele não está falando somente para os Estados Unidos, ele está falando para a igreja dele. Para Israel espiritual, para te encontrares com o teu Deus. Pode ser a qualquer momento, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Nós estamos preparados para esse momento. Sem medo, sem temor. Sabendo que ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã de manhã. Nós podemos crer no daqui a pouco. Nós podemos crer, porque ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele, porque confia nele. Ele diz: confia no Senhor teu Deus perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha
eterna. O Senhor Deus, Rayane, é uma rocha eterna. E Ele está dizendo para você nesta noite, confia em mim, porque eu sou uma rocha eterna. E quem está firmado ali, ela não vacila, ela não é destruída, ela não é ali apagada, destruída. Se levante contra você. As ocasiões, as situações, o Deus em quem você está firmado não é um Deus de barro, não é um Deus de madeira, não é um Deus de palha, viu, Mônica Rodrigues? Não é um Deus de papel. Mas o Deus em quem você está firmado, Daiane, é um Deus invisível, mas real. Ele é uma rocha eterna. E você estando firmado nele, firmada nele, não existe vendaval para destruir você. Não existe vendaval para destruir você. Não existe. Então confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é a nossa cidade forte, como está lá em Apocalipse 21, 9. Ele nos molda porque Ele é Deus e Ele é o único que tem o poder de moldar as nações e os povos. Ele é uma rocha, Ele é escudo. A Bíblia diz que Ele é escudo para todos aqueles que nele confiam. Às vezes a gente chega num momento na nossa vida que a gente não confia mais em ninguém. E parece que tudo que estão falando pra gente é mentira. O nosso coração fica ali inseguro, a nossa mente inseguro. Aí vem outro, diz outra coisa e você não confia, não consegue confiar. O teu coração, tua mente está insegura, você já não consegue confiar. Em quem eu posso confiar? Em meio a tudo isso, quem está falando a verdade? E aí a palavra de Deus diz: confia no Senhor, porque o Senhor teu Deus é uma rocha eterna. O mundo se abala, os mares se abalam, as nações estremecem, os reinos estão sucumbindo. Os reinos estão sucumbindo, mas Deus não. Ele é inabalável. Ele é fiel. Ainda que as pessoas deixem de ser fiel, ainda que eu e você deixem de ser fiel, Ele é fiel. E Ele diz lá em Tessalonicenses, fiel é o em Colossenses, que fiel é o Senhor que te fez a promessa e é fiel para cumprir. Se você tem promessas de Deus na tua vida, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para mim e para você. Então Ele diz, Ele vem e conforta o meu coração, o teu coração e diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Então, traduzindo, você pode cantar um cântico de confiança a Deus, dizendo: Senhor, em meio a todas essas adversidades, a tua paz, a tua preciosa paz, me conserva firme. Porque Ele diz assim lá no Evangelho de João, não me lembro, não me recordo, eu não gravo muito, diz assim que quando Ele estava no seu diálogo com os discípulos, Ele disse assim: olha, eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas a paz que eu não é como o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Não vou lá dor como o mundo dá.
Não é a paz que o mundo dá. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E você também vai vencer. Nós vamos vencer. Não por causa do nosso conhecimento, não por causa da nossa sabedoria, do nosso entendimento, ou por causa da nossa força, do nosso poder. Mas nós vamos vencer, porque em Cristo Jesus nós somos muito mais que vencedores. Que você possa cantar esse cântico de confiança a Deus. Um cântico de confiança a Deus. Andréia Regina. Cante um cântico de confiança a Deus. Dizendo: eu tenho a paz de Cristo que excede todo o meu entendimento. Não é a paz que o mundo oferece, que é passageira, mas é a paz eterna que me conserva em perfeita paz, porque os meus propósitos estão firmes em Deus. Amém, amados? Essa era a mensagem do Senhor para as nossas vidas hoje. No livro do profeta Isaías, capítulo 26, do versículo 1 ao 4, que eu e você possamos renovar a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus inabalável, que nós possamos crer, confiar nos nossos líderes, né, nos nossos líderes espirituais, né, no nosso líder, o presidente da República. Independente de você ter votado ou não, a palavra de Deus diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Ore por ele, em vez de julgar. Nós não estamos nessa posição hoje de julgar, de criticar, mas a posição da igreja hoje é orar pelas nossas autoridades, tanto o presidente do Brasil, tanto as nossas autoridades espirituais, tanto as nossas autoridades da saúde, orar por eles, para que eles sejam inspirados por Deus, para nos nortear, para nos direcionar, para nos conduzir à estação certa. Nos conduzir à vitória, nos conduzir ao triunfo aqui dessa terra. Porque se nós buscarmos Deus e buscarmos a presença de Deus, se nós clamarmos por Deus, Ele vai inspirar os nossos líderes. Busque a Deus. Nós estamos ouvindo e seguindo as diretrizes dos nossos líderes, Mário de Oliveira, do reverendo Manuel Martins, o pastor Mário de Oliveira, que é o presidente nacional da nossa igreja, o pastor Manuel Martins, que é o presidente estadual da nossa igreja, o pastor Vicente, que é o nosso superintendente, o líder aqui da região 74, confiando naquilo que ele tenta, porque a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que gordura de carneiro. Ao momento de se aquietar, ao momento de entrar nas nossas casas e fechar a porta atrás de nós. A Bíblia diz que no dia da adversidade Ele nos ocultará no recôndito do seu tabernáculo. Mas nós precisamos ouvir e obedecer. Ouvir a Deus e obedecer a Deus. Não lute contra as suas autoridades civis e eclesiásticas, mas dobre o seu joelho, lá, ou deitado lá na sua cama, ou em pé, onde você estiver, tomando banho, ore, interceda por eles. E vamos
orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, porque Deus ouve o clamor e responde a oração dessa nação justa que foi justificada, não por sangue de bode, mas justificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, que Deus esteja abençoando você, a sua família. Não esqueça dos métodos de proteção, das medidas de proteção, do afastamento social, mas não do afastamento espiritual de Deus. Não esqueça de usar a máscara, não esqueça de usar o álcool gel. Não esqueça de lavar bem as suas mãos com sabão, até a medida aqui dos cotovelos. Não esqueça de, quando chegar em casa, deixar seus sapatos lá fora. Não esqueça disso, de se cuidar, de cuidar de você, de cuidar da sua casa, de cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de cuidar dos seus. Amém? E de você também. Quando sair, não se encoste nas paredes, não fique coçando a cabeça, passando a mão no nariz. Se cuide, vamos nos cuidar. Amém? E orar pelas nações, né? Orar pelas nações. A Valdineia lembrou bem ali, colocando um coração, girando como se fosse o globo mundi. Vamos orar pelas nações. Então, Deus abençoe você. Durma tranquila, a palavra de Deus diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Então peça que Deus esteja aspergindo o sangue do Cordeiro sobre a sua casa, sobre a casa da sua família, sobre os seus familiares, porque aonde o anjo da morte passar e ali tiver aspergido o sangue do Cordeiro, ele passará e não causará mal. Então clame pelo sangue do Cordeiro sobre a tua vida, da tua família, da igreja e das pessoas. Amém? Boa noite. Paz seja convosco. Fique com Deus.